Bom dia, hoje é quarta-feira, agora são 10 para as 10. Dando continuidade ao nosso tema do sucesso é ter saúde e viver com saúde e qualidade de vida, hoje a gente vai falar uma coisa muito interessante que, na verdade, nós chamamos que é a divergência do mundo, a dualidade da vida, né? Então, nós falamos de forma geral, podemos classificar ou quantificar a vida num grande conflito. Sempre temos uma dualidade, então seria o ter versus o ser, que significa busca e processo material ou pessoal e profissional, qual o mais importante, né? Então eis a questão insolúvel, né? Aí você tem o sim ou não, então não podemos dizer sempre sim, como também não podemos não para todos os dias. O difícil na vida é selecionar adequadamente quando e como ser o lado adequado para seguir. Da mesma forma temos o bem e o mal, que existe desde o início da vida e com certeza existirá até o final dos tempos. Nem tudo faz bem, da mesma forma nem tudo faz mal. Temos também então o certo e o errado. Então não existe certo ou errado, o que existe é o ponto de vista de cada um. Então uma coisa pode ser certa para você, o que não quer dizer que para o outro seja errado e vice-versa. Depende do teu conhecimento, da sua experiência e tantos outros fatores que acontecem na nossa vida. Aí tem um tema muito conhecido que é o Yin e o Yang, que é o princípio da dualidade da existência do símbolo do Tao, né? Então um não existe sem a presença do outro. Então de maneira geral estão sempre em busca do equilíbrio. Todos os fatos e coisas da vida têm o seu lado Yin e o seu correspondente lado Yang. Quando ocorre uma diferença muito grande entre eles, surge o sintoma de doença nos seres vivos ou as variações climáticas graves do nosso planeta, né? Então temos que buscar sempre a harmonia. Aí tem o céu e a terra, então é o princípio da existência humana, sendo a terra o mundo material onde vivemos e o céu o mundo divino, onde espiritualmente planejamos nos transferir no final da nossa vida material. Depois tem então na vida cotidiana o homem versus a mulher. Este é o grande conflito da nossa existência, apesar de cada um buscar o seu par para o acasalamento ou casamento, as divergências entre eles é muito frequente devido à falta de harmonia e equilíbrio emocional, pois cada um passa a vida tentando modificar e controlar o outro. Aí é que está o grande erro. Eu tenho que existir, é que saber que eu preciso da parte feminina para me evoluir e a mulher precisa da parte masculina para poder evoluir. Então não pode destruir o outro e não dominar o outro, tem que saber como é que harmoniza isso. Depois vem o grande dilema da vida, que é a riqueza e pobreza. Então é o conflito que mais aparece em nosso mundo, pois existe desde o início da humanidade, está até o fim da mesma, pois a riqueza representa o poder, a superioridade, enquanto que a pobreza representa a fraqueza e a dominação. Então valorizar demais o ter até se prejudicar, né? Depois na vida social tem um grande problema também que a medicina, que é a obesidade e a magreza. Então é fato de doenças, fator de doença física e emocional, a valorização excessiva da magreza dentro do mundo da estética e beleza, e cria um caminho psicológico para o aumento da obesidade. E quanto mais valorizar o magro, a magreza, mais aumenta a obesidade. Depois do mundo social, vem a história do honesto e desonesto. Então isso se refere ao comportamento social profissional. Apesar da honestidade ser um comportamento desejado pela maioria, não é o que ocorre atualmente. Sendo que atualmente, principalmente no nosso país Brasil, parece ser uma pessoa honesta que está errado, devido à quantidade de desonestidade que existe no mundo atual, inclusive em todas as áreas. Hoje, inclusive, a nossa própria parte jurídica. Então, temos hoje muitos processos aí de juízes, advogados, tudo trabalhando de forma, sei lá, desonesta, suspeita de venda de sentença. Então, se a gente não confiar na justiça, que fala que a justiça deveria ser cega, não ver o lado, mas parece que isso não é o que acontece, né? Depois, na parte intelectual, temos o conhecimento, que é estudar, versus a ignorância, que é não estudar. Apesar de reconhecimento da importância de estudar, infelizmente não é o que ocorre no comportamento das pessoas, pois temos um hábito muito reduzido de leitura
e de investir na cultura e aprendizado. Muita gente acha que pagar para estudar, comprar livro é despesa e não investimento. Então nós estamos valorizando muito hoje, principalmente agora nessa época da pandemia, deixar a escola fechada, porque a princípio, quanto mais ignorante é a população, mais fácil é ser dominada. Então todas as políticas de dominância, de poder absoluto, faz o povo ficar ignorante, né? Que é não conhecer as coisas. Depois vem o seu penúltimo item, que chama-se ociosidade versus atividade física. Então, apesar das informações sobre a importância da atividade física, infelizmente, a maioria absoluta da população faz muito pouca atividade física. Então, sem tirar os atletas profissionais, mas que nem 20% da população faz atividade física regularmente. E reclama, então, das doenças, das dores, da obesidade, assim por diante, né? Depois tem a alegria e a tristeza. Esta é uma dualidade comportamental e são variáveis que se alternam na vida. Lembrar sempre que se está alegre hoje, isso vai passar. Da mesma forma, se estiver triste, isso também vai passar. Entretanto, se você estiver focado muito na tristeza, isso pode se tornar duradouro. Então, lembrar que se está bem hoje, passa, se está mal, passa. Isso faz parte da vida, pois a vida sempre tem um começo, meio e fim. Então, até que o último item é exatamente esse, é o início versus o final. Então, se não tivermos início, também não existirá o final. E se não existir um fim, também jamais teremos um novo início. Tudo na vida funciona em ciclos, portanto não se desespere com o fato da vida, pois tudo tem um começo, tem um meio e tem um final, até a nossa vida. Pois nascemos, crescemos, vivemos e finalmente morreremos nessa vida material. E quem sabe o que vem depois, né? Então, analisando esses 14 conflitos, você imagina o seguinte: então eu tenho a direita e a esquerda. Não quer dizer que eu tenho que ser um outro. Então você imagine um pássaro não voa com uma asa só. Tem que ser a direita. Um avião não voa com uma asa, tem que ter as duas asas. Eu tenho que achar o meio termo. E nós também, como ser humano, eu tenho o braço direito e esquerdo. Então 90% é destro, apenas 10% é canhoto. Então eu tenho que usar os dois lados para que eu faça os dois lados do cérebro também. Então pense nessas dualidades e analise exatamente, será que devemos escolher só um lado ou sempre buscar o equilíbrio? Então o mestre falava sempre assim, o mestre oriental dizia assim: entre a direita e a esquerda, busque o caminho do meio, que é a harmonia. Se você realmente entrar em atrito, vamos acabar. Imagine, por exemplo, no futebol, por exemplo, se o Internacional lá no Rio Grande do Sul acabar, o Grêmio também acaba. Aqui em Florianópolis, por exemplo, se o Figueirense ou Avaí acabar, o outro também acaba. Ou lá em Minas Gerais, que é Cruzeiro, Atlético, ou em São Paulo, sei lá, São Paulo, Palmeiras, ou no Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense. Então, sem uma oposição que possa compartilhar isso, a gente deixa de existir. Pense nesse aspecto, nunca reclame quando está triste ou quando perdeu alguma coisa, sempre tem o final e podemos reiniciar de novo. Então, quando está ruim, faz o sistema no computador, que é o delete, reset e começa de novo. Então nós também, quando termina um dia, a gente morre à noite e renasce no dia seguinte. Pensa sobre isso, vai estar aqui, aí fica muito mais fácil a gente levar a vida adiante. Então tenha uma boa quarta-feira e um bom final para todo mundo então.